Fala pessoas, tudo bem com vocês? Professor Mário Rocha, professor de Física, dando continuidade às nossas videoaulas do capítulo sobre campos elétricos para o curso de Física 2 de Engenharia Elétrica do, do campus Garanhuns, tá certo? Vamos lá. Até a videoaula passada a gente calculou o campo de duas distribuições contínuas, de uma barra linear e de um anel é, de cargas. Para essa videoaula a gente vai calcular agora o nosso último exemplo de uma distribuição contínua, seria o campo elétrico de um disco carregado, tá certo? E aí o nosso disco carregado, eu vou calcular novamente o nosso campo elétrico num eixo que passa pelo seu centro, tá certo? Onde o raio do disco total eu vou considerar que é o R, que a densidade de cargas do disco agora é uma superfície, então vou usar um sigma uniforme por simplicidade, tá certo? E a carga total dele seria sigma, tá certo? Então vamos considerar que o nosso sigma agora, por se tratar de uma distribuição superficial, ela é uniforme, que o nosso disco ele teria uma carga Q total e o R, tá? Como é que a gente resolve esse problema? Então, diferente de como a gente resolveu os problemas anteriores, no caso do problema de um disco, a gente não vai simplesmente calcular um campo, porque você teria aqui um problema de tem duas dimensões, como é que ficaria o dq? Então, a ideia simples da gente resolver esse problema inicial seria a gente considerar que o nosso disco ele é formado por vários anéis, tá certo? E esses anéis e esse disco todo, ele teria uma densidade de carga a princípio superficial dq vezes dA. Como é uniforme, em qualquer ponto que você pegar e dividir, vai dar sempre o mesmo. Então pode ser a carga total dividido pela área total do disco, que seria πr ao quadrado sobre 2. πr ao quadrado. Beleza. Beleza, Mário. E como é que danado eu vou resolver essa integral? Então, para resolver essa integral, você vai considerar que o disco ele é formado por vários anéis infinitesimais. Por quê? Porque a gente já sabe calcular como é que são os anéis infinitesimais. A gente calculou na videoaula passada, dado por essa fórmula aqui, tá certo? Então, para cada anel infinitesimal, você vai ter um campo infinitesimal. Então, quem vai ser esse campo infinitesimal? Então, esse campo infinitesimal é só você pegar no lugar do E aqui, colocar o campo infinitesimal, e no lugar de Q você coloca o nosso dq, tá certo? Então, esse seria o campo de um anel infinitesimal, onde esse Rzinho agora não é Rzão, porque para cada anel você vai ter uma distância Rzinho, beleza? Onde esse dq seria justamente aqui o sigma dA, onde esse dA seria a área do anel infinitesimal. E como é que seria o anel infinitesimal? Ora, seria, se você cortasse ele e esticasse, daria uma barra, né, um retângulozinho de comprimento 2πr, concorda? Que é o comprimento de um anel, 2πrzinho, vezes a largura desse anelzinho, que seria o dr. Então, o nosso dq seria o sigma dA, onde o sigma repete, e o dA seria o comprimento do anel, 2πrzinho, vezes a largurazinha do anel, como se fosse um retângulozinho, que é o nosso dr. Então, substituindo o dq aqui, o que é que a gente fica? Então, a gente fica que o nosso dE seria o 2π rzinho-z dr sobre 4πε0 z ao quadrado mais r ao quadrado, agora o arraio total do disco, elevado a 3 meios. Beleza? Isso seria de um anel infinitesimal. Para calcular, né, dá para simplificar aqui o 2π com 4π, sobra 2. E aí, para calcular o campo total, seria integrar, e aí seria integrar apenas na direção radial, de 0 até r, essa integral aqui, sigma z rzinho dr, 2ε0,
Z ao quadrado mais Rzinho ao quadrado elevado a 3 meios. E aí você pode colocar como o sigma é uniforme, o 2 epsilon 0 é uniforme, você pode tirar, tá certo, da integral. E aí você resolvendo essa integral aqui, não é nada de outro mundo, é uma substituição simples, né? Aqui, ó, rzinho ao quadrado de r. A substituição é só chamar z ao quadrado mais rzinho ao quadrado de u. Ver quem é du, substituir aqui. A gente vai chegar nesse resultado aqui. Que o campo elétrico de um disco carregado é o sigma sobre 2 epsilon 0. 1 menos z sobre z ao quadrado mais r ao quadrado elevado ao meio na direção k, na direção da z do disco tá. Então, como a gente botou o disco no plano x, y, o seu campo elétrico vai estar na direção z. Se você colocasse num plano, por exemplo, z, y, daria na direção i. E assim sucessivamente. Tá certo? A gente pode analisar os casos limites, tá certo? Então, os casos limites seriam você fazer ou z muito grande ou z muito pequeno. Então, para o caso em que o raio é muito grande, ou seja, o disco ele é muito grande em comparação ao ponto que você quer calcular, isso significa que ou o raio vai para infinito, ou a sua distância do disco ele tende a zero. E aí, isso equivale, se você substituir na fórmula aqui direto, né? Não tem muito o que fazer, é só colocar aqui quando o r for para infinito, né? Quando r for para infinito, o r ao quadrado é muito maior do que isso, o r muito maior do que isso vai ficar o próprio infinito, então isso aqui vai ficar zero e só sobra sigma sobre 2π epsilon 0 na direção k. Isso aqui equivale ao campo de um plano infinito, tá certo? Então, é como se a gente tivesse o disco se tornasse um plano infinito. Tem o caso limite também que você pode fazer, no caso o R muito menor do que Z, né? Ou seja, o Z muito maior do que R, ou seja, você vai estar muito distante do disco. Então, para esse caso, para mostrar, ele é um pouquinho mais complicado, porque você vai precisar pegar termos de segunda ordem, porque se você pegar o termo de primeira ordem, isso daqui, se você anular isso aqui, né, o Z muito maior, isso aqui sairia, e aí ficar 1 menos 1 ia dar 0, o campo ia dar 0. Então, em uma aproximação de primeira ordem, você estaria pegando um termo errado, que daria 0. Então, você precisa pegar um termo de ordem maior. Então, é um pouco mais complicado, porque você teria que expandir esse termo aqui até os termos de segunda ordem. E aí eu recomendo que você mostre que nesse limite, mas a gente sabe que, assim como no anel, a gente viu que no limite em que o Z ele é muito maior do que R, o anel se comportava como uma carga pontual. Então não vai ser diferente no caso de um disco. No caso de um disco, se você pegar um ponto muito distante do disco, o campo elétrico também vai se reduzir ao campo elétrico de uma carga pontual, tá certo? Que seria aproximadamente Q sobre 4π epsilon 0, tá certo? Q sobre 4π epsilon 0 dividido por z ao quadrado na direção k. Tranquilo? Beleza? Tente mostrar isso aqui, tá? Você vai ter que usar aqui a expansão binomial até os termos de segunda ordem. Tranquilo? Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixe nos comentários, me procura no Instagram, no direct, tá certo? @Prof. Mário Rocha. Você encontra lá e me procura que a gente tira essa dúvida, tá certo? Beleza? Então, para o penúltimo assunto da nossa aula como é que se comporta um dipolo colocando a região que já existe um campo elétrico, tá certo? Como é que é esse comportamento? Então, tá aqui, ó, eu coloquei um dipolo e aí eu não coloquei ele, eu coloquei ele meio inclinado justamente para a gente entender como é que seria o comportamento. Mas tem aqui uma carga positiva, uma carga negativa, de sinais opostos, mas de mesmo módulo. E aí, o momento de dipolo, sempre apontando da carga negativa para a carga positiva, estaria nesse eixo aqui, o momento de dipolo P. Por simplicidade, eu coloquei o dipolo em um campo elétrico uniforme, tá certo? Então, está aqui um campo elétrico uniforme, tá certo? E a gente percebe que, se você calcular nessa carga, vai surgir uma força F de módulo, e vai surgir uma força
na carga negativa de módulo F, mas sentido oposto. Então, se você calcular a força resultante que atua no dipolo, é zero, porque vai ter uma para um lado e outra para o outro. Tá certo? Contudo, como elas funcionam como um binário, a força resultante ser zero não significa que o torque resultante também seja zero. Como elas estão sendo aplicadas em direções diferentes, isso aqui vai provocar uma rotação desse meu dipolo. Então, o meu torque ele é diferente de zero. E como é que a gente calcula o torque? Aí você tem que lembrar um pouquinho de Física 1, que o torque é o R vetor F, tá certo? Beleza? E aí, vamos calcular separadamente o torque para a carga positiva e o torque para a carga negativa. Para a carga positiva, o torque seria o D sobre 2, que é a distância até o eixo do dipolo, do centro de massa, não é isso? Vezes a força, que é a força elétrica, que é carga vezes o campo elétrico. Então, vai ser Q vezes E. Seno de θ na direção menos I. Tá? Se você fizer o R vetor F, você tem que definir quem é o seu referencial. Então, vou considerar aqui que o para cá é Y, para cima é Z e para cá é X. Então, o R está para cá, vetor F está para cá. Então, eu vou dar um giro que vai fazer como para fora, né? Ou seja, na direção menos I, tá certo? Né? Porque vai dar a regrinha da mão esquerda, né? O R vetor F vai dar para dentro, vai dar na direção menos I. Na carga negativa vai ser análogo o módulo, então vai ter a distância é a mesma, a carga é a mesma, o E, o seno de θ também vai dar na direção menos I, né? Porque vai estar para cá, o R vai estar para cá, a regrinha da mão direita, vetor F vai dar também para dentro, tá? Então também vai estar contra o eixo X, menos I. E aí eles têm mesma direção, né, e o mesmo sentido, então basta você calcular o torque total, seria você somar os dois torques. Então o torque total seria D, que é seno na direção menos I, beleza? Isso aqui lembra exatamente o que? Um produto vetorial, onde D, que é o módulo do momento de dipolo. Então a gente pode reduzir que o nosso torque resultante seria o P vetor E, onde P é o momento de dipolo e o módulo seria dq das aulas passadas. Então, módulo de P, módulo de E, o seno de θ, isso aqui equivale a um produto vetorial. Então, o torque aplicado no momento de dipolo exposto a um campo elétrico, basta você calcular P vetor E. O que significa isso, Mário? Significa que quando você coloca um dipolo dentro de uma região de campo elétrico, o giro vai fazer com que o momento de dipolo se alinhe com o campo elétrico, beleza? Então, o que o torque provoca é para fazer com que o dipolo ele se alinhe, né, ou tende a se alinhar com o campo elétrico, beleza? E aí, quando você tiver alinhado, o ângulo vai ser zero. E aí, quando você tiver alinhado o ângulo ser zero, o torque vai dar o seno de zero, é zero. Então, o torque é zero. Então, quando estiver alinhado, o momento de dipolo não vai tender a girar. Quando ele estiver desalinhado, ele vai tender a girar até se alinhar. Tá certo? Então, tá aqui, ó. O momento de dipolo vai tender a se alinhar com E. Nesse caso aqui, está provocando um torque para dentro, né? Lembrando que o torque ele é positivo por convenção quando o movimento ele é anti-horário e que o torque é negativo quando o movimento tende a fazer um giro horário. Beleza? Tranquilo? Então, tá. Para acabar a nossa videoaula de hoje, vamos calcular como é que seria a energia potencial desse dipolo, né, num campo elétrico. Então, para a gente calcular a diferença de a energia potencial, basta a gente lembrar que a diferença de potencial é menos o trabalho da força externa. Isso é física 1, tá? E o trabalho da força externa é a integral de F ds, né?
Sendo que como aqui eu estou trabalhando com não com translações e sim com rotações, o meu trabalho seria o trabalho realizado pelo torque. Então seria o torque deteta, né? Então eu posso escrever que o trabalho da força elétrica, o trabalho da força é uma força elétrica e ele seria a integral de F deteta. Como eu só estou interessado, como a energia potencial é uma grande fixa, você só está interessado na diferença entre dois pontos, você pode considerar um ponto de referência a sua escolha para ser zero. E eu vou escolher o meu 90 como um ponto de referência só por simplicidade. Então, colocando no lugar do torque o que foi encontrado aqui, né? P é seno de θ. Então, vai ficar menos a integral de 90 até θ de P é seno de θ de θ. Resolvendo essa integral, o P e o E podem ser constantes, eles vão sair. Então, vai ficar menos P vezes E. O integral do seno é o cosseno, né? A integral do seno é menos integral do seno é menos o cosseno, não é isso? Então, você fica aqui que vai ficar menos P é cosseno de θ. E o P é cosseno de θ, módulo de P, módulo de E, cosseno, lembra um produto interno. Então, eu posso escrever que a minha energia no dipolo é menos P, escalar E. E por que a gente escolheu 90 aqui? Porque o cosseno de 90 é zero. Então, ficou zero, né? A integral do seno é o cosseno, é menos o cosseno, vai ficar menos. Com menos dá mais, então vai ficar cosseno de 90 até zero. Quando o cosseno for 90, dá zero. Menos quando o ângulo for θ. Tranquilo? Então ficou menos P é cosseno de θ. Então U igual a menos P, escala E, tá certo? De modo que quando P estiver alinhado, a minha energia vai ser mínima, ou seja, eu estou no mínimo de energia. Então, o que é que o torque provoca? O torque provoca o alinhamento para que a natureza encontre o mínimo de energia. E o meu mínimo de energia é um número negativo. E o meu número máximo de energia é quando ele estiver perpendicular, 90 graus, que vai ser zero. Tá? Então, meus valores de energia potencial vai estar no referencial em que eu vou estar sempre do zero para um número negativo. Beleza? Então, essa seria com a energia de um dipolo num campo elétrico. Tranquilo, galera? Então, nosso primeiro capítulo foi dividido em três vídeos aulas, aproximadamente aí de 18 a 19 minutos. Espero que tenha entendido. Eu vou tentar manter esse padrão, às vezes um pouco menos de tempo, às vezes um pouco mais de tempo. Vou tentar resolver poucas integrais, eu vou dar mais indicativos para que vocês resolvam, tá? Qualquer dúvida, para vocês treinar essa habilidade e novamente, assistam de novo, voltem, desculpa a gaguejada, eu faço de uma vez só, então assim, não tem edição, então às vezes eu faço uma coisa errada e aí me perdoem, a gente está aprendendo, mas agradeço. Já tem vídeo aula nova de Lei de Gauss, tá certo? Qualquer dúvida deixe nos comentários. Não se esqueça de inscrever e segue lá no Instagram, @Prof. Mário Rocha. Beleza? Falou, valeu, fui!